bem-vindo aqui ao nosso programa. Doutor, sabe o que acontecia? Antigamente, as mulheres que colocavam o silicone, a prótese mamária, normalmente colocavam naquele nível de 150, no máximo estourando 200 ml. Hoje em dia, a mulherada está colocando 400. E aí, até quando isso é um exagero? Como saber o tamanho certo para cada pessoa? Com certeza é verdade isso aí, Suzana. Antigamente, se colocar 10 anos atrás, geralmente variava nesse volume, de 200 a 240, 250. Hoje em dia a gente tem muita influência também americana, né, aquelas mamas enormes, e o pessoal começou nos últimos anos a aumentar bastante o volume. Então hoje em dia, realmente o pessoal está colocando um pouquinho a mais, alguns até muito mais. Pois né? É, demais. Aí o que acontece? As pessoas têm esse receio do exagero, mas tem como saber, de repente, pela medida do tórax, enfim, como saber qual é o tamanho certo para ela? Porque, claro, a mulher quer ficar mais bonita, tá certo, deve colocar a tal prótese de silicone, porém tem que cuidar com o exagero, porque hoje pode ser moda, e amanhã, como vai ser? Então as mulheres têm uma característica que são muito comunicativas. Então você vai lá ver da amiga, ficou ótimo, nossa, ficou lindo esse volume em você. Colocou 300, 350, ficou maravilhoso, mas para ela não quer dizer que esse volume vai ser bom ou favorável para o seu biotipo. Exatamente. Essa é a grande questão, Suzy. O pessoal chega muito no consultório com essa dúvida. Eduardo, eu quero colocar volume X porque uma conhecida minha colocou e ficou maravilhoso. Então tem que ser estudado, são muitas variáveis. Uma delas realmente é o tamanho do tórax. Existem mulheres que são mais altas, longilíneas. Comportam uma prótese maior, né? E mulheres que são mais baixinhas, brevilíneas. E isso tudo muda a característica da prótese, que é mais favorável para aquele biotipo. Para uma prótese de silicone, pode ligar para cá. O telefone é o 3340-0070. Existem tipos diferenciados de prótese, doutor? Porque as pessoas falam até que existe o perfil baixo, aquele alto e o anatômico. Eu tô certa nessa colocação? Exatamente. O que a gente vende na hora de conversar com a paciente, na verdade, é mais um conceito de mama. Não é simplesmente um volume ou um tipo específico de prótese. Por exemplo, se você tem um perfil jovem, né, solteira, geralmente a mulher gosta de uma mama mais vistosa, uma mama mais preenchida. Então, geralmente parte para uma prótese mais redonda, com um perfil de mama mais alto. Que fica mais aquele arredondada colo, mesmo. exatamente, aquele colo. Sempre cuidando com os exageros, que é o que você falou antes. Então, se você colocar num tórax pequeno uma prótese de meio litro, essa prótese, por coincidência, é de meio litro, 500 ml. Meio litro? Caramba! Então vai ficar uma coisa muito... e até vulgar, muitas vezes. Sim, né? A gente vê artistas com próteses enormes. Então, não é compatível com o biotipo dela. A gente lembra na época que a Danielle Vinitz colocou o silicone, foi uma onda, nossa, que exagerado. Tinha colocado o quê? 250, eu acho que foi. Era um exagero tal pra época. Hoje em dia isso é mais do que comum, né? Aí eu volto àquela pergunta, por frente ou trás do músculo? Qual é o correto? Exatamente. Temos vários tipos de próteses. Temos as próteses que são redondas e as próteses em gota. Elas podem ser mais formatinho de pera, um formato mais natural da mama. E colocação por trás ou na frente do músculo vai depender muito se a pessoa é muito magra ou uma preferência pessoal do cirurgião. O que traz a artificialidade para o resultado, Susan, é o excesso de volume. Então você tem que ter uma variação normal, é claro, você pode escolher dentre essa variação possível, mas nunca exagerando. Como tudo na plástica. Claro. E com relação à cicatriz? Porque assim, ó, também existem vários lugares onde a pessoa pode colocar a prótese de silicone. Pela axila, por debaixo do seio, pela auréola e hoje em dia até se fala pelo umbigo. E aí? Então, essa do umbigo, ela é do Dr. Hollywood. Então. Ele que introduziu essa ideia. Na verdade, houve uma época que os Estados Unidos não usavam as mesmas próteses que são usadas no mundo de silicone. Eles usavam uma prótese que vem vazia e eles injetam soro nela. Por isso é possível colocar pelo umbigo. Eles introduzem como se fosse ela dobradinha, tipo um charutinho assim, e colocam
por um buraquinho no umbigo. Só que com o tempo foi visto que a de silicone é muito melhor a longo prazo. E essa que eles colocam nos Estados Unidos acaba até tendo problemas, esvaziar com o tempo. Então, preferível os métodos tradicionais. Exatamente. Que é pela Aqui no Brasil, o que é feito? São essas três que você comentou no início. Na axila, né? Ao redor da areola, tá? E no sulco da mama, embaixo. Cada uma delas tem seu pró e contra. A cicatriz em si depende muito da técnica, do volume que é colocado. Então, volumes muito grandes, fica difícil colocar pela axila. Volumes maiores, geralmente a gente coloca pela incisão por baixo mesmo, pelo sulco. E, esteticamente, você depende muito também da cicatrização do paciente. Se ela tem uma cicatrização boa, isso ajuda muito no resultado final. Cicatriz sempre vai ter, né? Só que daí depende muito, como ele falou, do organismo da pessoa. Às vezes a pessoa tem queloide, pode dar uma cicatriz um pouquinho mais evidente. Estética. Porém, nada muito... Não dê para contornar. Exatamente. A gente já tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, é Fernanda de Brusque. Oi, Fernanda de Brusque, legal. Fernanda, qual a sua dúvida? É o seguinte, eu gostaria de saber assim, a gente que tem um seio já um pouco grande, mas é flácido, o doutor indica por silicone ou uma outra plástica, alguma coisa assim? Muito bem, essa pergunta. Realmente é uma dúvida muito frequente, viu? As pessoas com seio maior, muitas vezes retiram um pouco e depois colocam o silicone. Isso já escutei algumas pessoas fazendo. A pessoa chega no consultório, tem muitas dúvidas. Então, vou colocar só prótese, vou só retirar o tecido da mama. Vai depender muito do que a pessoa pretende de resultado final. Se ela tem uma mama grande, porém flácida, você sempre tem que retirar a pele. As cicatrizes vão ser um pouco maiores. Você pode tanto reconstruir a mama e colocá-la mais erguida com o próprio tecido dela, ou trocar o tecido dela pela prótese. Então você diminui ao máximo a mama, né, o conteúdo da mama, e coloca uma prótese. Então ela vai ficar uma mama um pouco maior, mais erguida. Seria indicação para ela, no caso. E quem não quer o implante, pode ser uma indicação para ela. Quem não quer o implante, pode ser feito só essa pexia que a gente chama, que é erguer a mama, com o próprio tecido da mama, sem necessidade. Legal, bom saber. Só rapidamente, antes da gente finalizar, também acontece o seguinte, as pessoas têm a dúvida frequente, saber, de repente, será que a prótese de silicone vai possibilitar com que eu amamente depois? Outra dúvida frequente, no caso de saber se de repente tem algum câncerzinho, algo também que a mamografia ou ultrassom não consiga diagnosticar. Isso é uma dúvida frequente de muitos. Então, a prótese até melhora o resultado da visualização do ultrassom. Então não atrapalha em nada o diagnóstico da mama, né, de algum câncer, nada disso. E a prótese em si também não propicia câncer. Isso já foi feito, é bem estabelecido no meio médico, no meio científico, que ela não induz nenhum tipo de câncer. E com relação à amamentação? A amamentação não atrapalha, porque a prótese é colocada por baixo do tecido mamário. Então ela não é colocada no meio dos ductos das glândulas mamárias. Então você não corta essas glândulas. Entendi. Então não tem perigo nenhum. A pessoa pode colocar com qualquer idade, quer dizer, qualquer idade. Muito cuidado nisso, né, que eu coloquei agora. Na verdade, a pessoa tem que saber qual a idade certa, mas tem aquele desenvolvimento, né, da mulher até mais ou menos o quê? 18 anos? Varia um pouquinho, mas até 18 anos... Tem, claro, mulheres que com 16 anos já estão super formadas, né? Mas tem que esperar o período de formação do próprio corpo.